E aí galera, dando sequência na série de vídeos falando sobre defesa pessoal, aqui com o Ricardo Nakayama, hoje a gente vai falar sobre Panantucan. Tudo bem, meu outro? Agradeço novamente o convite. E o que é esse raio de Panantucan? Panantucan é o boxe filipino. Quando a gente trabalha a parte de armas nas Filipinas, é muito mais evidente. A gente vê um monte de filmes em Hollywood utilizando bastão, faca, espada, e muitas vezes a gente não vê que tem um outro lado, que é a parte desarmada dentro dessas técnicas filipinas. Então o Panantucan ele é muito dinâmico, ele é muito eficiente, e a maior parte das pessoas, às vezes, vê o filme e não percebe que aquilo que o pessoal está aplicando, os atores estão aplicando, são essas técnicas. E, basicamente, no Panantucan, dentro da nossa visão da Sotai, também a gente vai trabalhar dentro daqueles 4 conceitos básicos: explosão, fluidez, time e precisão. Todo vídeo eu vou falar sobre esses conceitos, porque essa é a nossa linha mestre. Dentro da Sotai, a gente sempre vai trabalhar para que a gente consiga aplicar isso às nossas ferramentas. Tá? Uma coisa muito importante: a partir do momento que a gente domina a técnica, não importando aquilo que a gente tem à mão, pode ser uma caneta, uma chave de frente, meus punhos, uma faca, um bastão, um chaco, eu vou conseguir adaptar a mesma técnica para aquelas situações diferentes. Tá? É o que a gente falou também nos outros vídeos sobre o princípio da versatilidade. Ter essa condição de transicionar a minha técnica entre armas diferentes, entre situações diferentes. Tá. Ao contrário dos outros vídeos, esse a gente vai fazer mais prática para não ficar tão cansativo. Às vezes o pessoal vem no canal do meu outro para ver prática. Então eu vou começar a explicar alguns conceitos na prática do Panantucan. Tá. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar dentro do Panantucan é a nossa base. A nossa base trabalha 3 princípios básicos: proteção, estabilidade e mobilidade. Nossa base vai ser parecida com a do boxe. Tá? Então eu vou trabalhar mais ou menos a largura do ombro, pequeno passo para trás, viro o corpo meio de lado, a mão na altura do rosto. Se eu sou destro, eu deixo a minha mão forte atrás. Se eu sou canhoto, eu vou inverter a minha base. Tá? Vou deixar a minha mão esquerda atrás. Por que eu faço isso? Para potencializar o uso do quadril, eu tenho muito mais efetividade na hora que eu utilizo a minha mão forte. Então vamos lá. Eu falei de proteção. Mãos na altura do rosto. Aqui eu protejo essas áreas mais vitais. O corpo meio de lado, para diminuir a área que eu exponho como alvo. Joelho sempre flexionado, para me dar um pisão, para ele não quebrar facilmente com o pisão. Mobilidade. Se eu estou plantado, estou com uma base muito baixa, eu perco essa mobilidade. Eu fico mais estável, mas eu acabo perdendo essa velocidade de trocas na hora que eu me movimento. Tá? Então essa mobilidade eu consigo se eu tiver uma abertura menor das pernas. E finalmente a gente tem a questão da estabilidade. Por isso que eu deixo a largura do ombro. Se eu uso uma base em linha, eu estou buscando a todo momento um equilíbrio, eu estou andando uma corda bamba. Então tudo isso vai refletir na minha efetividade. É muito mais difícil eu socar forte, eu me defender com eficiência a partir do momento que eu estou numa posição desequilibrada. Então a gente começa as nossas aulas explicando sobre como a gente pode melhorar a nossa postura. E a gente trabalha também dentro do princípio de começar a aplicar os conceitos. Tá? Se a gente pensa em Panantucan, a gente pensa em defesa pessoal dentro da visão da Sotai. Então a gente tem algumas máximas, né, alguns ditados muito importantes. Para a defesa pessoal, a gente tem que sempre ter uma vantagem em relação ao nosso adversário. Pensando nisso, se eu ataco com muita velocidade, é muito difícil que o adversário se defenda. Então o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar é o conceito da explosão. Então se eu tiver que entrar numa luta contra o meu adversário, eu tenho que atingir ele primeiro. Eu tenho que conseguir causar um domínio físico, mas principalmente um domínio psicológico na hora que eu faço o meu movimento. Tá? Então atacar primeiro nunca é uma questão de covardia. Você, seguindo aquilo que a gente tinha falado nas outras aulas,
tentou a todo momento evitar a situação da confrontação. O cara bateu na minha traseira do carro, saiu nervoso, a linguagem corporal dele é agressiva, pá, não se aproxima. E eu procurei tentar negociar, evitar que ele se aproximasse. Falei linguagem verbal e mostrei linguagem não verbal que eu não queria confrontação. E mesmo assim, você resolveu pagar a travessa, a pessoa, e aí eu vou te dominar. Eu vou conseguir neutralizar você. Mas se eu conseguir ser efetivo e te atacar num ponto que você sinta muita dor e você não queira continuar me atacando, eu cumpri minha tarefa. Cuidado em relação a isso. Se você pensar sempre em se defender numa situação de combate, esperando, justificando o uso da sua força, ele me atacou, eu resolvo me defender. Ele vem um segundo ataque, eu me defendo. Então ele vem com uma sequência de ataque. Ele vai continuar me atacando até o momento que ele consegue me acertar. Só que nem jogo de futebol. A partir do momento que eu tenho a melhor defesa do mundo, mas eu não faço nenhum contra-ataque, até o goleiro vem para cima de mim. E eventualmente ele marca um gol e eu perco a partida. Não. A melhor maneira de você pegar e neutralizar o adversário em uma sequência de ataques do adversário é se eu conseguir acertar ele. Então, por isso que, dentro do ponto de vista de efetividade, a gente tem que aprender até mesmo mudar o nosso estilo de luta. Porque tem pessoas que têm uma característica mais defensiva. E se ele só visar lutar fazendo contra-ataque, ele vai sempre levar uma desvantagem numa situação de defesa pessoal. Ele tem que mudar e aprender a ter iniciativa. Ele não pode sempre acreditar que vai ser melhor que o adversário, porque isso é imprevisível. Tá? Então, naquele momento, você usa o primeiro conceito, que é o conceito da explosão. Ataque primeiro. Parece Cobra Kai, né? Mas não é errado. Se você atacar primeiro, você sempre vai ter uma vantagem física e psicológica. Você já começa a aprender a dominar o adversário. E já que a gente está falando em Cobra Kai, ataque forte. Porque se você não atacar forte, e você atacar com medo de machucar o adversário, ele não tem esse receio. Então eu tenho que aprender a dominar e eu tenho que ser o mais efetivo possível. Então, se você me ataca e eu consigo quebrar suas articulações e fazer um movimento para que você seja dominado pela dor, eu já consigo uma vantagem novamente muito grande. Então, não só ataque primeiro, mas também ataque com 100% de força. Defesa pessoal, você não pode ter dó do outro, porque ele não vai ter dó em você. Defesa pessoal é fazer aquilo que é necessário. Dentro da visão do Panantucan, se necessário, é usar todas as suas ferramentas que você pode. Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi a parte da explosão. Agora vamos continuar falando um pouquinho sobre a parte do timing. O timing, você só pode treinar dentro de qualquer aspecto do combate em dupla. Timing é impossível você treinar individualmente. Como é que você vai aprender a reagir contra uma outra pessoa, a dominar outra pessoa, se adaptar a outra pessoa, se você não faz um movimento em dupla? Tá? Então, um lutador que faz somente movimentos simulados, ele fica em frente ao espelho fazendo repetição do movimento, ele não se testa. Ele não sabe se sua técnica é eficiente. Então, o Bruce Lee, quando era um moleque, ele gostava de ir para a rua e fazer briga de rua, porque era uma escola, era uma vivência. Ele tinha que saber se aquela coisa funcionava ou não. Tá? Então, quando a família Gracie ia lá nas academias, desafiava os outros e falar que a sua arte marcial era melhor, sensacional. Hoje em dia você não pode fazer isso, porque hoje você é processado, né? Mas a nível de aprendizado, para você realmente saber se sua técnica funciona ou não, é a melhor forma. Porque quando você somente faz simulação e você nunca se testa, você nunca realmente sabe o que você vai sentir na hora que você levar um golpe na boca do estômago, que você perdeu o ar, como é que você vai saber como você vai reagir numa situação real? Quem disse que naquela hora que o cara te deu aquele soco e você perdeu o ar, você não vai congelar? Você vai esquecer toda a técnica, ou você começa a chorar, você se encolhe. E aí você acaba perdendo a sua vida nessa situação. Então, a gente fala que dentro desse conceito, a gente tem que ser o mais realista possível. Você tem que aprender
a dominar a dor, você tem que aprender a conviver com a dor. A dor não é sua inimiga, ao contrário, ela vai servir para fortalecer você e você conseguir realmente, numa situação real, dominar a situação, dominar o adversário. Tá? Eu vejo muitas vezes um pessoal falando de defesa pessoal dentro de cenários ideais. Ou seja, um cara me segurou, então eu vou fazer uma série de movimentos que pode até atingir pontos vitais, pode até atingir pontos que causam dor, mas o adversário é colaborativo. Não existe uma competição, não existe uma confrontação de técnicas. Então, eu tenho que fazer esse movimento e eu vou pegar no olho para sair daqui, eu vou pegar no nariz para sair daqui. Só que numa situação real, na hora que eu for no olho, ele vira o rosto e não me deixa pegar. Ele vai mudar e vai colocar a imprevisibilidade. E eu tenho que saber mudar minha técnica para me adaptar àquela situação. Se ele virou o rosto, não consigo pegar no olho e no nariz, de repente eu vou em outro ponto. Eu vou começar a trabalhar outros movimentos visando dominar o meu adversário. Então essa questão é importante. Você nunca deve trabalhar dentro de movimentos onde a pessoa sempre vai colaborar. A pessoa tem que dificultar para você, porque aí sim você vai saber se a técnica também funciona ou não. Então, na hora que eu peço muitas vezes que as pessoas me ataquem, eu não quero que a pessoa faça sempre o mesmo ataque. Se a pessoa repete sempre o mesmo ataque e não coloca o componente da imprevisibilidade, como é que eu vou me treinar? Então, é muito importante ter esse tipo de capacidade de adaptação. Não pense em fazer um treinamento visando situações ideais, porque isso te mata na rua. Então, vamos lá, continuar. Dentro do ponto de vista de... Agora a gente falou de explosão e falou de fluidez. Vamos pensar naquela parte do que a gente chama de precisão. Eu estou aqui. Então, quando você me ataca, você abre sua guarda para o meu contra-ataque. Eu falei isso no nosso vídeo de fato, certo? Então, qualquer movimento de ataque que a pessoa faça, ela está abrindo sua guarda para o meu contra-ataque. Para eu entrar dentro da área de confrontação. Dentro do nosso sistema, a gente procura também trabalhar em encurtamento de distância, para que nesse encurtamento de distância, você fique neutralizado em qualquer movimento que você queira utilizar contra mim. Então a gente trabalha muito dentro do Panantukan com o que a gente chama de cover guard, movimentos onde você utiliza principalmente os braços e os cotovelos para você fazer movimentos defensivos, ok? Então isso a gente chama de cover guard. Na cover guard, como a gente está usando o cotovelo, significa que a gente vai naturalmente fazendo uma distância menor. Então a gente começa numa distância maior, a pessoa começa um movimento de ataque comigo e eu já estou fazendo um movimento de encurtamento. E ele continua uma sequência de ataques e eu continuo envolvendo e dominando o meu adversário. Tá? Então não importa aquilo que o outro vai fazer, a partir do momento que eu dominei a minha técnica, eu tenho essa fluidez aliada à precisão do movimento. Tá? Porque se eu não tiver um movimento preciso, eu vou me defender e eu erro a minha defesa, pum, eu sou acertado. Então precisão tem a ver tanto com você ter um movimento defensivo, quanto precisão tem a ver com um movimento ofensivo. Não são coisas distintas. Você tem que fazer o conceito como um todo. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Dentro do nosso treinamento de Panantukan, a gente vai unir pedaços, que é mais uma coisa interessante. Você vai aprender movimentos específicos e dentro desses movimentos específicos você vai aprender a transicionar, a você passar de um movimento para o outro de maneira contínua, tá? Para você trabalhar dentro desse aspecto de você conseguir se adaptar ao seu adversário. Então a gente começa mostrando alguns momentos básicos e vai começar, a partir do momento que a pessoa domina, a misturar tudo, para que a gente consiga realmente ter essa capacidade de adaptação. Então o primeiro movimento que eu vou te ensinar é o Hubud, dentro do Panantukan. O Hubud, ele é
3 movimentos. Se me soca num soco vertical, eu vou fazer o primeiro movimento do tap. O que eu estou fazendo no tap? Eu estou defendendo com a mão do mesmo lado. Tá? Por quê? Se você me dá aqui o ataque, eu defendo com a mão cruzada, o segundo movimento me pega com a guarda aberta. Se eu faço o primeiro movimento e vier o segundo ataque, eu já tenho condição de defender esse segundo ataque. Tá? Eu não exponho meu rosto nesse momento. Então, regra, o tap é feito sempre com a mão do mesmo lado. Aí a gente tem várias coisas interessantes dentro da parte filipina do Panantukan. Eu posso destruir o meu adversário no momento que ele me ataca. Então, na hora que ele me ataca, eu faço isso daqui, que ele chama de gantin. Então, nesse momento, eu soco o seu bíceps com toda a força para já começar a te lesionar. Ou eu direciono o seu punho no meio do meu cotovelo para quebrar. E o que quer dizer gantin? Gantin quer dizer movimento de tesoura. Então, a hora que eu cruzo aqui, isso é um gantin. A hora que eu cruzo aqui, ó, esse movimento é um movimento cruzado. É um movimento de gantin. A hora que eu, por exemplo, desço e subo, eu estou cruzando. Então, é um gantin. Seria um aceleramento com uma coisa. Exatamente. Então, eu vou acelerar seu braço na direção do meu cotovelo, por exemplo. Eu vou acelerar o seu braço para socar mais forte o seu bíceps. Tá? Então, você percebe que a gente procura o quê? Economia de movimentos. Naquele movimento, eu não apenas quero me defender. Eu quero economizar o movimento, principalmente para que você não tenha condição de me atacar novamente. Se eu quebrar a sua mão, o seu punho, na hora que você me ataca, você perdeu combatividade. Então fica muito mais fácil agora eu te dominar. Fica me desarmando, né? Exatamente. Então é isso que a gente trabalha dentro do Panantukan. Essa capacidade de a gente conseguir eliminar o adversário no menor tempo possível. Como eu sempre venho falando desde a primeira aula. Então a gente começa com um tap, que eu posso fazer junto com um gantin, ou posso fazer individualmente. Do tap, a gente vai para uma destruição. Então, o segundo movimento que eu fiz agora, eu vou pegar os ossinhos aqui da minha mão e vou bater na lateral do seu braço. E agora a gente vai fazer um controle. Esse lado a gente chama de lado menor risco, porque é o lado que eu distancio da sua mão viva. Fica mais difícil você utilizar. E eu posso fazer o que a gente chama também no Panantukan de uma progressão. Então, o que é uma progressão? Isso aqui é uma progressão para as suas costas, para impossibilitar ou dificultar que você faça um contra-ataque. Então, na hora que eu saio da linha central, de frente para você, e vou para as suas costas, eu escolho agora o que eu vou fazer com você. Você fica mais dominado quando a gente vai para o seu lado de menor risco. Mais vulnerável, né? Exatamente. Então você vai trabalhar o robô de comer. Vamos fazer de uma maneira assim, bem simples, como você, não sei se você já treinou isso, vamos fazer menos movimentos apenas para facilitar o aprendizado. Então, a hora que eu socar, você vai defender com aquela mão fazendo um tap, já vem pelo lateral, faz um movimento batendo aqui no meu antebraço e agora empurra, não, fazendo um controle, empurrando aqui, aqui. Um movimento completo, eu estaria fazendo um trap aqui. Eu estaria impedindo que você usasse a mão para poder te atacar. Tá? Mas como a gente quer manter a fluidez do movimento, que você faça e eu faço, eu não vou empurrar com muita força. No controle, eu não vou fazer a progressão para suas costas. Eu vou simplesmente fazer um check, ou seja, vou marcar a posição. Aí você começa com tap, destruição e controle. E aí a gente começa de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma coisa interessante. O que eu falei que a gente tem que fazer? Devagar, para ir dominando o quê? O movimento. Conforme a gente vai aprendendo o movimento, para ele se transformar fluido, eu tenho que interiorizar. Eu não tenho que mais pensar no movimento. E aí, conforme a pessoa vai dominando o movimento, a gente vai começar o quê? A acelerar o movimento. E aí fica uma coisa rápida, fluida e contínua.
E se a gente estivesse uma situação de briga de rua, e quando a pessoa de repente me atacou, eu já faço esse movimento já de maneira intuitiva e rápida, para não dar tempo de você se adaptar. Entendeu? Você lutou, você treinou, e você agora vai lutar de acordo com esse treinamento que você fez. E se você realmente dominou, você vai conseguir aplicar um movimento com velocidade, com explosão, com precisão, tá? Com fluidez, e você vai conseguir dominar o adversário. Então essa é a parte mais legal, que é, conforme o treinamento vai se desenvolvendo, você vai cada vez ficando um lutador melhor. Muito bom. O que eu falei, você vai aprender dentro da nossa visão de Panantucan a dominar movimentos isolados para depois começar a juntar tudo, a fazer transições entre um movimento e outro, para que você aprenda uma parte para dominar o todo depois. Vou te ensinar mais um movimento. O movimento é simples, tá? Ele é chamado de high, low, alto, baixo, tá? Então, esse movimento a gente chama back fist, que é o movimento de costas da mão. Então, quando você me atacou, eu defendi e contra-ataquei, por exemplo, tá? Que mão que eu estou usando? A mão do mesmo lado para me defender, que estou contra-atacando aqui. Então, a gente está fazendo um movimento alto e baixo, percebeu? Está transicionando. Posso mudar e rapidamente ir para o outro lado, posso mudar a minha base e eu estou fazendo esse movimento contínuo. Então é um movimento encadeado. Tá. Se eu estivesse numa situação de combate real, agora e de repente você me ataca, aí eu já neutralizei você. Porque eu treinei para dominar esse movimento. E aí eu ataquei com tudo o seu queixo para deixar você no chão. Ou ataquei com tudo, com o ossinho aqui para pegar bem na sua têmpora, para você também ter um nocaute, por exemplo. Então eu quero isso quando eu treino esse movimento. Eu dominar a técnica para que numa situação real eu consiga aplicar esses movimentos. Tá? Lembra que eu falei sobre 4 possibilidades diferentes? Isso falei na primeira aula. No mínimo a gente tem que fazer simultaneamente. Então a defesa não é 1 e 2, porque aí você defende. A defesa é um tempo explosivo, para que a pessoa não tenha condição de se defender. Ou até mesmo, antes que o seu coque chegasse, eu já estou te dominando. Eu tenho tanta velocidade, tanta explosão, que antes que você chegue no meu corpo, eu já cheguei no seu. A gente antecipou o movimento através do domínio da técnica, através de ter um movimento mais explosivo que o meu adversário. E também através de um bom tempo de reação. Bruce Lee, Operação Dragão, Enter the Dragon. Ele viu, você lembra dessa cena? Então, na hora que você vai tirar e dar um back fist, quem estiver melhor preparado, vence. Então, quanto mais você dominar essas ferramentas, esses conceitos, melhor suas chances numa situação real. Legal, né? Muito bom. Você que gosta do Bruce Lee? Sim. E tem muita coisa parecida, né? Essas técnicas com o Wing Chun. Mas na verdade, seriam mais... Eu nunca aprendi o Wing Chun. Essas técnicas têm a ver com técnicas filipinas, que na verdade estão muito próximas a essas regiões. Então, você tem conceitos que são universais. Muita gente pode falar, pô, mas isso é Wing Chun. Não. Na verdade, isso faz parte do Panantucan. E a gente adapta isso daí para o nosso dia a dia, tá? Mas eu prefiro até que não tenha rótulo. A gente treina para sobreviver. Sim, mais também, importante do que ter um rótulo. Porque até mesmo tem estilos que são ensinados de formas diferentes. Sim. O mesmo estilo é ensinado de formas diferentes. Sim. Então eu também não sou apegado a estilos. Eu quero a técnica para o meu próprio estilo. Isso. Agora, então, a gente vai começar a fazer um outro movimento que a gente chama de punho humano. Tá? Quando você me socou, eu fiz 3 movimentos de defesa. Eu defendi com a mão do mesmo lado e já abri. Eu fiz esse movimento. Tá? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero abrir a sua guarda. Só que se você me atacar, eu tenho todas as condições de continuar me defendendo. Porque a gente chama isso de cover guard. As guardas
que eu estou defendendo sempre o meu centro, entendeu? Então, na hora que eu fiz o primeiro movimento, perceba que meu cotovelo já está aqui. Ah, mas você pode me atacar embaixo. Só que se você me atacar embaixo, em curta distância, e te domino aqui. Então, nunca dá certo para você. A gente sempre tem uma maneira de dominar o adversário. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 movimentos. Então, você defendeu com a mão do mesmo lado, agora você abre, controla, contra-ataque. E aí eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso a gente chama de... Como é que era o nome disso? Hubert. Não, esse é o punho humano. Punho humano. O Hubert, 3 momentos: step, destruição, controle. Isso é o punho humano. Percebeu que eu transicionei do Hubert para o punho humano, mas eu poderia transicionar também para o high low. Eu estou unindo técnicas diferentes para dominar meu adversário, com preconção de fluir e mudar. Isso a gente chama de hiperextensão. Isso aqui a gente chama de Siko. São movimentos individuais, mas numa situação real, quando a gente domina as técnicas de Panantukan, você usa pequenas partes para formar um todo. Porque você não sabe o que vem depois. Né? Exatamente. E não importa também aquilo que o outro faz. A partir do momento que eu me defendo e você muda a técnica e tenta fazer uma outra coisa, se eu tenho um movimento fluido, eu me adapto, não importa o que você faça. Eu sempre vou dominar o meu adversário. É isso aí. Legal. Deu para entender um pouquinho sobre o Panantukan? Sim, eu sei que é muito rico, né? É muito rico. E não dá para mostrar tudo no vídeo só. Eu mostrei 3 técnicas. Quantas técnicas você acha que tem esses pequenos drills, pequenos repertórios? Mais ou menos. Muitas, né? Não faço ideia. Assim, que dentro do nosso sistema, no nível básico, a gente entra com 64 movimentos, pequenos drills, que depois a gente compõe para fazer essas transições. Então, são 64 movimentos diferentes. Você tem punho humano, high low, low high, você tem a parte do Siko, você tem a parte das hipertensões, você tem a parte do mob que você começa a aplicar. Então vai ficando um repertório muito grande, mas você não confunde, porque você aprende a fluir entre um e outro de maneira muito natural. Vai galgando aos poucos, né? Agregando mais técnicas, enriquecendo cada vez mais. E aí as pessoas falam, mas isso não é muito difícil. Não. Você aprendeu esses movimentos uma aula. Você nunca tinha treinado comigo antes. Foi muito difícil? Não, porque a técnica trabalha dentro do princípio da simplicidade. O movimento é simples de ser aprendido, simples de ser lembrado, simples de ser aplicado. E fica fácil de lembrar porque é meio intuitivo também. Sim, são movimentos bem... Você sabe a base técnica, né? Fica bem tranquilo. Legal, então. O pessoal que quiser entrar em contato aqui com o Ricardo Nakayama, pode ser pelo info@sotair.com.br, pelo direct do Instagram, Nakayama Ricardo, @Nakayama Ricardo, ou pelo WhatsApp, que você já aproveita e faz a inscrição no nosso curso de defesa e combate com faca. 11 99493 7965. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, deixe comentários aí, principalmente levantando em pauta aí situações que vocês querem que a gente aborde, né? Como e a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso. O pessoal que quiser situações específicas aí, como sair de um puxão de cabelo, como que sair de um estrangulamento na parede, como utilizar objetos ou o próprio cenário a seu favor, sei lá, qualquer coisa, inventa qualquer coisa aí, deixa nos comentários se a gente vai fazer um vídeo pegando todas essas situações que vocês colocarem, a gente vai estar explicando para vocês. Então valeu e até a próxima. Até a próxima.